Paz de Cristo a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez na casa do Senhor e com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, uma palavra que possa ir de encontro com a minha e com a sua necessidade. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Enquanto você abre, eu quero aqui fazer os agradecimentos. Agradeço ao nosso pastor Christian, ao nosso pastor Odilon, pastor Juliano, todos os demais companheiros de ministério, a Igreja do Senhor Jesus, que prontamente nos tem cedido esta oportunidade de falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um tema importante das Escrituras, que é vencendo as tentações e as provações da vida. Nós hoje vamos olhar para esse texto bíblico e aprender algumas lições para como vencer as provações e as tentações da vida. Então, aqui, a partir do versículo de número 2, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. Nós vamos ler mais para frente alguns outros versículos deste mesmo capítulo, então convido que você fique com a sua Bíblia aberta, ainda no capítulo 1 de Tiago. Este texto fala sobre, primeiramente, as provações, que é um tema importantíssimo que nós precisamos observar. Existe uma diferença entre provação e tentação. É algo interessante porque, se olharmos no nosso dicionário em língua portuguesa, vai haver uma diferenciação pequena. Quando olhamos para esse texto, para esta palavra no grego, não tem diferença alguma. Como assim? Provação e tentação? Eu sei que os irmãos provavelmente já perceberam que há uma diferença. No seu coração talvez você já tenha um conceito formado. O que é tentação, o que é provação. Mas nós veremos aqui que, embora a palavra seja igual na sua origem, como ela foi escrita, ela tem uma diferença conceitual no seu contexto. Nós vemos que, inclusive, quando nós descermos aqui nos versículos deste capítulo, vai falar sobre a tentação. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar somente das provações, das lutas, das dificuldades que nos sobrevêm, daquilo que nos vem para as nossas vidas. E aqui dentro desse texto, quando observamos Tiago dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes várias provações. Ele está falando assim: fiquem alegres e contentes por passarem momentos difíceis. Dá para imaginar o que é isso? Algumas pessoas chegaram a criticar Tiago, ou chegam a criticar os obreiros dizendo assim: é fácil o pastor falar sobre várias provações. Tiago estava em Jerusalém, pastoreando a igreja, estava tudo muito bem, é fácil ele falar, que no versículo 1 ele fala assim: estou escrevendo aos irmãos que estão dispersos, os irmãos que perderam casa, os irmãos que não tinham onde mais morar, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo roubados por pessoas que estavam ali espoliando os cristãos, tirando os seus bens. Era fácil para Tiago, como pastor lá no seu gabinete, escrever, mas não era bem assim. Quem é esse Tiago? Ele não estava apenas no gabinete. Esse aqui é o Tiago, irmão do Senhor, que ele diz servo de Jesus Cristo. Esse Tiago é um homem que orava tanto que os seus joelhos eram comparados a um joelho de camelo. Os irmãos já viram como que um camelo ele fica para as pessoas montarem sobre ele? Ele fica de joelhos. Vocês já viram a resistência de um camelo para aguentar o peso de um ser humano sobre ele, para depois ele se levantar? O homem de Deus orava tanto, a tal ponto de Eusébio de Cesareia dizer que seus joelhos eram como os de um camelo, de tanto que esse homem orava. Além disso, esse homem, ele foi muito perseguido em Jerusalém. Embora ele estivesse em Jerusalém e muitos crentes dispersos, muitos crentes sofrendo perseguições, este homem viu o nosso irmão Estevão morrer apedrejado.
Este irmão viu a perseguição chegar e matar o outro Tiago. Este irmão viu o irmão Pedro ser preso. Ele viu muitas perseguições na sua época. Ele passou por várias perseguições. Talvez você olhe para os obreiros e não saiba o quanto nós, obreiros, passamos provações e tentações para chegarmos onde estamos. Talvez você pense, é fácil para quem está lá com o microfone falar sobre provação e tentação. Mas Tiago era um homem de Deus que podia falar disso. Como ele morreu? Ele morreu sendo jogado da escada abaixo. E ele ali morreu como um mártir na casa do Senhor, como um homem fiel, um homem que orava, que buscava a Deus, que só fazia o bem, que tinha um bom testemunho na sociedade, que era servo de Jesus Cristo. Ele morreu como mártir, porque ele estava sendo fiel a Deus. Mas ele fala assim: quando vocês passarem por provações e tentações, estejam alegres. Não é fácil passar a provação sorrindo, dando glória a Deus. Não é fácil passar a provação dizendo aleluia, mas é isso que Tiago está dizendo. Olha o que ele diz ainda na continuação do versículo: passardes por várias provações. Aqui, essa palavra várias, ele quer dizer diversos tipos. Há provações que são mais leves, há provações que são mais fortes, há ventos mais fracos, mas há ventos mais fortes. Há uma provação que talvez você passe com mais tranquilidade, há provações que você vai passar com maior dificuldade. Mas independente do tipo de provação que esteja vindo sobre a sua vida, você precisa passar glorificando a Deus. Mas olha só, e por que isso? Ele usa esta expressão, sabendo. Olha o verbo que ele usou aqui, saber. Nós temos uma certeza, nós sabemos. O que nós sabemos? Que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele está dizendo, nós temos a certeza que após passarmos por esta provação, nós temos a confiança que ainda vai ser desenvolvida em nós a perseverança. Ele fala que é você estar arraigado, a paciência, a perseverança, você vai se tornar mais forte. Então a primeira diferença entre tentação e provação é que a provação, ela vem de Deus, com o objetivo de te fortalecer. Deus manda a provação para mim e para a sua vida, para fortalecer a nossa fé, para que nós sejamos mais fortes, mais firmes, para que você possa aguentar todas as diversas dificuldades que virão. Então o Senhor está fazendo você amadurecer. É interessante que o texto aqui fala sobre tornar-se perfeito. Olha o versículo 4, ora, perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Duas palavras importantes, perfeito e íntegro. Perfeito, alguém pode dizer, então quer dizer que o Senhor quer que eu seja uma pessoa perfeita, que não tenha nenhum defeito, que não tenha nenhum tipo de pecado. Obviamente que a salvação de Cristo é para nos limpar do pecado, mas Ele não está dizendo que você deva ser uma pessoa que nunca mais vai pecar na vida. Ele não está falando que você vai ser perfeito ao ponto de vista de ser um modelo de tudo, não. Ele está dizendo assim, neste sentido aqui, é que você vai ser uma pessoa completa. É no sentido de que você vai estar amadurecido, maduro. Esta mesma palavra pode ser traduzida como maduro, uma pessoa que já passou por experiências. E quantas vezes, quando passamos pelas provações, nós olhamos para Deus e dizemos assim, o Senhor não me ouve, o Senhor não me ama, porque o Senhor permitiu isso na minha vida. Irmãos, já viu qual que é o processo de você desmamar uma criança? Quando a criança, ela está mamando até uma certa idade, e a mãe tenta tirar a amamentação dela normal, o que acontece com ela? Ela começa a dizer assim, minha mãe não me ama mais. Minha mãe não me quer, minha mãe não quer que eu perto dela. Ela começa a sentir algo emocional, como se a mãe a estivesse rejeitando. Só que não é isso que acontece.
A mãe está fazendo isso porque é para o bem da criança. Ela precisa adquirir maturidade, ela precisa crescer e desenvolver. Ela não pode viver somente no leitinho a vida toda. E assim Deus faz conosco. Talvez, quantas vezes você aceitou a Cristo, está gozando das bênçãos de Deus, mas um certo dia, chega uma luta difícil na sua vida. E você, com aquela luta difícil, quantas vezes, eu e você, eu já disse certas vezes, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não ouve minha oração, parece que Deus me abandonou. Quando eu era novo convertido, parece que eu dobrava o joelho, falava com Deus e a resposta vinha imediatamente. Parece que hoje está demorando tanto para que Deus responda, mas é o processo divino para que eu e você tenhamos maturidade cristã. Ele quer que eu e você cresçamos. Veja, o Senhor não quer você a vida inteira criança. O apóstolo Paulo fala que muitos das igrejas de Corinto, por exemplo, queriam ser ainda tratados com leite, mas Deus queria que eles desenvolvessem e crescessem. O Senhor quer o seu crescimento. Essa prova é para te deixar mais forte, é para você crescer. O Senhor quer você prosperando e dando frutos. Você não vai ficar a vida inteira só recebendo, porque a criança é assim, ela só recebe, só recebe, só recebe. Mas o Senhor quer que você dê fruto, e o seu fruto permaneça na presença dEle. Glória a Deus. Então ele fala que você precisa adquirir a perseverança. Detalhe importante, ele fala também que ser íntegro, o íntegro aqui é o ser completo. E aí ele completa, não tendo nenhuma deficiente, ou deficiência, não sendo deficientes. Ele diz, você precisa estar completo por Deus, preparado para toda boa obra. Então Deus está nos preparando, nestes últimos tempos, com pandemia, com tantas coisas que nos sobrevêm. O que o Senhor está nos ensinando? É uma lição de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos passar por esse tempo não achando que não tem nada de Deus para nós. Com certeza Deus quer nos ensinar algo, e nós sairemos desta situação muito mais fortalecidos, com mais confiança, acreditando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus, Ele cuidou de uma nação por 40 anos no deserto. Ele não vai cuidar de você? Deus cuidou de uma nação que quando saiu, era mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então quando se faz nessa estatística, colocando mulheres e crianças, chegamos a um número, que alguns dizem ser exagerado, mas não importa, 2 milhões, ou 2 milhões de pessoas, é muita gente. Imagina o que é alimentar 2 milhões de pessoas, num deserto, e o nosso Deus fez isso. Aí, quanto mais vale todos nós aqui, como os passarinhos que Jesus falou, né? Jesus cuida dos passarinhos, cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo. Ele não vai cuidar da sua vida? Então, aprenda a confiar em Deus. E o Senhor, Ele está te preparando para algo melhor. É isso que está escrito nesse texto. Louvado seja Deus. E se você continuar, ele diz o seguinte no versículo 5, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que ele está dizendo, que se porventura, no meio desta prova, está faltando algum tipo de sabedoria de Deus, para você vencer essa dificuldade, o que você precisa fazer? Tem a receita aqui, ó. Peça a Deus. O Senhor vai te dar sabedoria para sair dessa situação. O Senhor vai te dar sabedoria para você vencer essa prova. O Senhor vai te dar condições de você vencer esta dificuldade. Ele quer te dar condições de você sair dessa situação. Então peça a Deus sabedoria para não murmurar e sim glorificar a Deus. Dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, mesmo nas situações adversas. E há uma ilustração interessante que eu li, que é muito importante. Olha o que acontece. Conta-se que as pessoas que fabricavam navios, aqueles navios de madeira, eles precisavam encontrar um mastro, uma árvore que fosse servir de mastro, para que
eles fossem colocados nos navios. Mas não pode ser qualquer madeira para ser um mastro, porque o navio, no meio das tempestades, ele enfrenta muitos ventos, muitas tempestades, e ele pode quebrar. Então, para ser um mastro de um navio, precisa ser uma madeira muito bem preparada. E qual é o processo de preparar essa madeira? Os construtores iam até uma colina muito alta, tinha várias árvores, eles selecionavam uma árvore que tinha o perfil para ser o mastro. Então, eles cortavam as árvores em redor e deixavam aquela árvore sozinha, sem a proteção das outras, porque quando o vento vem, as outras ajudam, né? Se você tem várias árvores, uma ajuda a outra. Mas quando você deixa uma árvore sozinha, no meio da tempestade, essa árvore, ela vai sofrendo aquela tempestade, e quanto mais ela sofre a tempestade, mais as suas raízes se fincam na terra. Mais ela vai ficando forte, mais ela vai fortalecendo-se, a tal ponto de, um certo dia, alguns anos depois eles voltam, cortam aquela árvore e a transformam num mastro, e assim ela ganha um destaque especial. Às vezes você pensa, Deus me deixou sozinho, eu estou sozinho nessa situação, porque ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas vem os ventos, vem as tempestades, e o Senhor está te fortalecendo a cada dia, a cada momento. O Senhor fortalece a tua vida para você aguentar, e um dia você estará numa posição de destaque. Veja, talvez agora você não está visualizando, você não está vendo amanhã, mas saiba que Deus está olhando. Deus conhece o que Ele está fazendo hoje. E hoje Ele está te preparando para o dia de amanhã. O Senhor está preparando a tua vida para servir em alguma área que é importante na casa de Deus. Então o Senhor vai nos preparando em meio às adversidades da vida. Louvado seja Deus. E aqui ele fala que ao pedir a Deus a sabedoria, tem que pedir com fé. Importante que quando pedir algo a Deus, nós temos que ter a certeza que vamos receber. Porque se nós pedirmos simplesmente por pedir, duvidando, ele fala, é semelhante à onda do mar. Uma pessoa que oscila, um dia está aqui em cima, outro dia está aqui embaixo. Um dia ele está feliz, contente na casa de Deus, outro dia ele está depressivo, não quer saber de nada, ele abandona tudo. Um dia ele quer assumir todas as funções na casa de Deus, outro dia ele quer largar tudo, abandonar Jesus. O Senhor, Ele não quer você inconstante, mas a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na casa do Senhor. O Senhor quer preparar você para ser essa pessoa, firme, constante, abundante, uma pessoa que tenha algo a oferecer para que o seu nome seja louvado. Veja, o Senhor está preparando a sua vida, então não duvide, porque o caminho para receber a bênção é a fé. Quando você pedir, saiba que o Senhor está te ouvindo. Saiba que o Senhor está ouvindo a tua oração, porque as nossas orações, elas são ouvidas. Repare que quando nós lemos no texto de Daniel, Daniel começa a orar, e a resposta demora 21 dias a chegar, mas ele não desistiu da sua oração. Mas quando chega a resposta chega da seguinte forma, desde o primeiro dia, quando você aplicou o teu coração a buscar ao Senhor, eu saí para te trazer essa resposta. A resposta do Senhor, ela é rápida. Talvez você pense, não, mas o Senhor não vai me responder. Ou Senhor, talvez a solução do teu problema esteja demorando. Mas a resposta de Deus, Deus quer dizer aí no teu coração, Ele tem uma resposta, eu estou te preparando, eu estou usando esta circunstância para preparar a sua vida para um propósito ainda maior. Então, saiba entender os momentos de adversidades. Então, observe que o texto continua, versículo de número 9, o irmão porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, e assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui ele está falando sobre a nossa condição. Em que condição devemos passar pela prova e pela tribulação? Uma condição de humildade.
Aquele que é o pobre, que está sofrendo a dificuldade, tem que confiar que Deus vai providenciar, que Deus vai fazer algo na vida dele. Mas aquele que é rico tem que pensar assim: tudo isso aqui é passageiro. O que Deus me deu para administrar, eu vou administrar hoje com sabedoria, mas isso também é passageiro. Eu tenho algo melhor que o Senhor tem preparado para mim lá nos céus. Eu tenho algo melhor que o Senhor preparou para mim. Então saiba que a condição que você está hoje não é necessariamente a que você vai ficar o resto da vida, porque o Senhor é quem conhece o dia de amanhã, e o Senhor sabe que Ele vai melhorar a sua vida. Você tem a transitoriedade da vida. A vida passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Veremos aqui na sequência que Deus, Ele é maravilhoso. É interessante que eu comentava esses dias com alguns irmãos sobre um texto de Hebreus capítulo 11. Estamos ali falando de heróis da fé, e lá fala sobre muitos heróis da fé. Em uma parte do texto diz assim, que muitos daqueles morreram não vendo as promessas. Mas como assim? Morreram sem ver as promessas? Sem as receber, melhor dizendo, sem as receber de fato. Abraão, quando morreu, tinha pouquíssimos filhos. Ele não viu a sua descendência como as estrelas do céu. Ele creu que a sua descendência seria como as estrelas do céu. O Senhor lhe fez uma promessa. Ele não viu toda a terra de Canaã conquistada, mas pela fé, ele visualizou. Ele não viu em vida. Então às vezes até a gente canta um hino, né? A gente até diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Depende, tem provas, tem situações, tem promessas que eu preciso estar vivo para receber ela. Mas tem promessas que elas se cumprirão depois da nossa vida passageira. Eu lembro de um exemplo, que, por exemplo, uma mãe está orando pelo seu filho, para que ele seja salvo. E essa mãe ora a vida inteira para que ele aceite a Cristo, largue as drogas e volte para Jesus. Mas o que acontece? Ela passa a vida inteira orando, e esse filho não vem para Jesus. Ela um dia morre, ela está sendo velada, e lá no velório, o pastor vai lá fazer o velório, e na hora do velório, ele começa a pregar. Está aqui nossa irmã fulana, que serviu a Jesus a vida toda, e ele dá o testemunho da irmã, que foi fiel até o fim, e que orou por aquele filho a vida toda, e aquele filho desviado, ao ver a mãe lá, o seu coração começa a arder, ouvindo aquela mensagem, e no momento de tristeza, de dor, de dificuldade, ele pega e lembra da oração, ele lembra da palavra da mãe, ele lembra de quem foi, e ali o Espírito Santo começa a mover aquele coração, e ele aceita Jesus, e ele vira uma bênção, e vira um obreiro na casa do Senhor. Talvez ela não viu o que ela gostaria de ver em vida, mas a promessa de Deus, ela é irrevogável. As promessas de Deus se cumprirão. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Vendo eu em vida ou não, Ele vai fazer. Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, independente se veremos ou não, saiba, o Senhor vai fazer. Tenha essa certeza. Porque nós queremos sempre, nós somos imediatistas. Queremos agora. Senhor, eu quero minha bênção agora. Fast food. Não, as bênçãos de Deus nem sempre são fast food. As bênçãos de Deus, elas virão como Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então tenha fé, o Senhor é fiel. E aqueles homens não morreram tristes, diga-se de passagem, entraram na galeria dos heróis da fé, entraram na galeria daqueles homens que morreram esperando a Cristo, morreram prometendo. O próprio Davi profetizou sobre Jesus, nos seus salmos, ele estava profetizando e vendo. Isaías 700 anos antes, foi o homem que mais falou de Jesus, mas ele morreu sem ver Jesus, mas Jesus veio, cumpriu o que ele deveria fazer, e nós estamos salvos aqui pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia. Então, agora nós chegamos num ponto importante, que é agora a diferenciação entre provação e tentação. Os versículos de número 12 em diante dizem o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Reparem que ele faz uma diferenciação aqui rápida entre a provação e a tentação. Mas voltemos ao versículo 12. Bem-aventurado, feliz. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Quem é que é feliz? Aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, veja, a aprovação é um teste. Deus está nos testando. Deus está nos submetendo a um teste. E o resultado desse teste, o desejo de Deus, é que eu e você sejamos todos nós aprovados. Deus quer que você seja aprovado nesse teste. Ele não quer que você caia, Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você sucumba, não, Ele quer que você se levante, Ele quer que você passe nessa prova, e ao passar nessa prova, aleluia, você receberá a coroa, você receberá o louvor, você receberá o prêmio. E qual é o prêmio? Está aqui, e é um prêmio que ninguém pode tirar de você, é algo que as pessoas não podem tirar esse prêmio da tua vida, está aqui no texto. Você vai receber essa coroa gloriosa, olha lá, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Você, eu, nós somos amados de Deus. Deus te ama, e Ele te prometeu uma coroa da vida, uma coroa que ninguém pode dar, ninguém do Império Romano, ninguém aqui do nosso tempo, ninguém pode te dar essa coroa, mas somente o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele pode nos dar essa coroa gloriosa. Só Ele pode dar, porque Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você, Ele deu a sua vida por nós. Todos fomos alcançados por esta maravilhosa graça do Senhor Jesus. Então Ele morreu para te dar, e Ele prometeu para todos que o amam, e Ele espera que eu e você, todos nós, sejamos aprovados nesse teste. Mas aí o versículo na sequência, ele diz outra coisa. Olha o que ele diz: ninguém ao ser tentado, ele mudou agora, ele começou agora a falar sobre tentação. Então observe uma coisa, provação, o teste vem de Deus, para que nós sejamos aprovados, isso é de Deus. Tentação não vem de Deus, ela vem do diabo. E aí o texto aqui de Tiago, para não colocar toda a culpa na costa do diabo, ele diz assim: olha, a origem em si da tentação, muitas vezes começa aonde? Aqui dentro. Você precisa guardar o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A tentação começa no desejo, e aqui ele vai começar a tratar de onde vêm as tentações. De onde vem isso? Obviamente que o diabo aproveita a tentação, veja, para utilizar-se disso para nos derrubar. Então observe aqui, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então jamais você vai poder dizer, Deus está me tentando, Deus está me destruindo, Deus está me provando, ou melhor, me provocando para que eu peque, Deus colocou essa prova na minha frente para me derrubar. Não, 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 jamais diga isso. Deus tem o objetivo de te promover, de te abençoar, para que você seja aprovado e jamais te derrubar. Provações de Deus são para fortalecimento da sua vida, são para que você seja aprovado, para que você seja fortalecido. Tentação é para te derrubar, é para te destruir, é para acabar com a tua vida. Então jamais a provação, ou melhor, a tentação virá do Senhor. O Senhor não é tentado pelo mal, a ninguém Ele tenta, a tentação é do diabo. Veja que o texto bíblico, até o pastor pregou esses dias atrás aqui, sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, Ele foi levado ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Deus não estava tentando Jesus, mas Jesus foi ao deserto, e no deserto, Ele foi tentado pelo diabo.
porque o Senhor não tenta ninguém. Então repare que o Senhor, Ele nos submete a provas e testes difíceis, porque olha só o que está escrito lá em Deuteronômio, Ele diz assim: eu peguei vocês, Israel, peguei esta nação, levei vocês pelo deserto, pelo caminho mais difícil. Irmãos, tinha um caminho muito rápido pelo mar, o povo de Israel poderia ter chegado à terra prometida muito rapidamente, mas Deus falou assim: não, eu peguei vocês, eu levei vocês ao deserto, eu provei vocês, eu deixei vocês terem fome, eu deixei vocês terem sede, para saber o que tinha dentro do seu coração. Deus deixou eles ter sede, mas logo em seguida providenciou a água. Mas o que eles fizeram? No momento da sede, eles murmuraram contra Deus, não passaram na prova. No momento em que eles passaram fome, ou que eles tiveram fome, não passaram fome, o Senhor proveu. No momento em que eles sentiram fome, ao invés de confiar em Deus, eles não agradeceram a Deus e pediram alimento, eles murmuraram, reclamaram contra Deus, não passaram no teste. Mas olha o que fez o nosso Senhor e Salvador Jesus, aleluia. Quando ele estava com fome, o texto diz, ele estava com fome. Quando o diabo falou, pega, transforma essas pedras em pães, ele, não vou dar ouvido ao diabo, o meu pai já está providenciando e os anjos já estão trazendo, o que eu preciso o pai já vai trazer, eu não vou comer na mão do diabo, eu não vou ceder à tentação do diabo, eu não vou ouvir a voz do diabo, e ele venceu com a palavra. Então, uma das primeiras coisas que nós temos para vencer as tentações, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá condições de vencer a tentação. Glória a Deus. Então observe que dentro da tentação, nós precisamos observar que esse texto mostra algo terrível, com relação ao pecado, o que a tentação leva, quando a pessoa cai. Então ele vai nos dizer aqui neste texto, sobre como nós devemos primeiro lidar com isso. Primeiro, ele vai tratar o aspecto negativo. Vamos pensar que, por que eu não devo pecar? Por que eu não devo ceder à tentação? Por que eu não devo dar ouvido à voz do diabo? Por que eu não devo fazer como muitos fizeram? Porque o texto bíblico diz aqui, que Deus, Ele tem o julgamento. Quando lemos lá em Romanos capítulo 11, ele diz assim, considerai pois a bondade e a severidade de Deus. Duas coisas, temos a bondade de Deus e temos a severidade de Deus. Mas eu vou começar hoje invertido. Antes de falar da bondade, eu vou falar primeiro do aspecto que é o julgamento. Quantas vezes nós pregamos e falamos do Evangelho de Jesus, mostrando que, se você não aceitar Jesus, você vai para um inferno, mostrando o julgamento, e não está errado, é o que o pastor falou, os dois caminhos, eu tenho que mostrar o céu, que é a parte boa, e tenho que mostrar o inferno, que é a parte ruim. Então, ao falar de Cristo, aqui nós temos para nós vencermos a tentação, lembrarmos, há um Deus todo-poderoso que me ama, mas apesar dele me amar, ele é um Deus de justiça, e aqui o julgamento de Deus virá. Então aqui o primeiro aspecto a destacar, que é o que está nestes textos, é que o Senhor, Ele quer que nós consideremos o seu julgamento. Veja como que o diabo é diabo, enganador. Repare isso, você passar numa prova é uma coisa boa? É uma coisa ótima, mas só que o diabo vem e fala assim, então, eu vou arrumar um jeitinho de você passar nesse teste, vou achar um jeitinho de você encurtar o teste. Você está fazendo uma prova na faculdade, e o diabo vem e fala assim, pega esse papelzinho aqui, ó. Isso aqui se chama cola. É o jeito certo de passar na faculdade usando a cola? Não. Então o diabo quer encurtar o caminho. Não, ó, tem um jeito fácil de passar. Ó, cola aí, engana o professor. Ó, mente para ele. O diabo vem e oferece um jeito fácil. Você está passando a prova que Deus colocou você numa prova. Você está passando um teste. Aí o diabo fala assim para Jesus, Jesus, você está com fome, né? Pega essa pedra aí, ó, transforma em pão. Tem um jeito fácil. Então existe
uma forma que o diabo quer enganar-nos. E aqui é que entra um ponto muito importante para nós tomarmos cuidado. Veja, há muitos desejos, como eu falei, o texto bíblico diz aqui, ninguém sendo tentado diga que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e o mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha o que está dizendo esse texto. Cobiça é um desejo. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos tomar cuidado, que nós precisamos vigiar, são as nossas emoções. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Então o primeiro aspecto é das nossas emoções, dos nossos desejos. O que eu estou desejando? Então veja, os desejos, nem todos os desejos são ruins. Exemplo, o sexo é ruim? Não. Dentro do casamento é bênção de Deus, é ordenança de Deus. Deus colocou o desejo sexual nas pessoas para quê? Para que a raça humana possa crescer, para que possa cumprir o propósito que Deus criou. Então veja, o sexo não é ruim, porque Deus o instituiu. Deus colocou esse desejo para que um homem sinta uma atração por uma mulher, e assim eles se casem e constituam uma família. Então não é ruim. O Senhor colocou, mas dentro dos parâmetros divinos. Mas quando ele é feito fora dos padrões do casamento, ele se torna pecado, errar o alvo, perder o objetivo pelo qual o Senhor instituiu. Ter fome é um sentimento, é um desejo bom, é uma emoção, um sentimento, um desejo ruim? Não. Ter fome, nós precisamos nos alimentar para manter e repor as nossas energias, mas a Bíblia diz que se a pessoa for um glutão, ou a glutonaria, ela é pecado. Então comeu demais, além daquilo que podia. Então existem várias coisas que nós temos na nossa vida que foi Deus quem colocou, mas o inimigo vem e tenta distorcer isso para nos levar à condenação, à perdição. Então observe, o desejo, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Aqui começa que Tiago fala, precisamos vigiar isso, para não pecar contra Deus. Então, pensando no aspecto divino, para vencer a tentação, cuide das nossas emoções, porque a maior parte de todos eles começa com desejo. Veja que existe uma escala na queda. A Eva viu o fruto, então teve a vontade de comer, o desejo de comer. Então foi e tomou do fruto, e aí pecou. Aí transferiu ao seu marido. Veja, o desejo ele começa aqui dentro. Ele é algo que está internamente, são as tentações que estão dentro do ser humano. Então, o segundo aspecto que o inimigo vai nos tentar é no nosso intelecto. Veja, o texto diz, engano. Quando a gente é enganado, o que é o engano? Enganou a nossa consciência, o nosso intelecto. Então precisamos cuidar da nossa emoção, mas também do nosso intelecto. Paulo diz que quem foi enganado não foi o homem, mas foi a mulher. Então ele está dizendo, foi enganada. O texto aqui usa duas comparações. Primeira, ele fala sobre essa ilustração da armadilha. A armadilha, ela é algo que um caçador, ele prepara para pegar uma presa. Então ele vai lá e monta uma armadilha, para que alguém vá lá, o animal, e caia na armadilha. Então ele vai enganar aquele animalzinho. O segundo aspecto que ele usa é a isca, falando do pescador. O segundo aspecto que ele fala sobre o engano e sobre, ele diz assim, atrai e seduz. A palavra atrair é armadilha. A palavra sedução aqui é isca. O inimigo coloca uma isca para tentar te pegar. E uma vez que o peixe morde a isca, ele está preso no anzol. E o inimigo então, ele tem... e deixa por um período o peixe lá na água, até que então ele pega e tira ele do seu habitat natural, tira ele da água, e então vem a morte, ele fora da graça de Deus. Quando nós saímos da graça de Deus, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós abandonamos a casa de Deus, o inimigo acha uma forma de nos pegar, de nos tragar. Mas o Senhor Jesus, Ele está nos alertando através da sua palavra, para que nós, na tentação, possamos vigiar nossas emoções, e estar atento ao nosso intelecto. O Senhor quer que você proteja a sua mente. Veja que em Efésios capítulo 6, fala sobre as armaduras do cristão. E uma delas é o capacete da salvação. E o capacete serve para proteger a sua cabeça.
O Senhor quer que você tenha a mente de Cristo. O Senhor quer que você proteja a tua mente contra as astutas ciladas do diabo. Então o Senhor está pedindo que você olhe, que você observe, que você esteja atento a tudo isso. Aí a terceira questão é, a consequência disso aqui vem a desobediência. Então começou no desejo, foi enganado na armadilha, e então praticou o ato do pecado. Quando praticou o ato do pecado, cometeu a desobediência. E a desobediência se tornou então, onde foi afetado aqui a nossa vontade. Então quando nós falamos da nossa alma, nós falamos em vontade, nós falamos em intelecto e nós falamos de emoções. A nossa psique, o inimigo está tentando nos destruir, mas o Senhor quer nos restituir, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos alertar. Então observe o que está escrito aqui, o Senhor quer nos dar a condição de vencer essa prova, de vencer a tentação. Outra condição que na sequência nós temos aqui, ele diz o seguinte: então vem o resultado. Se não observarmos nossas emoções, se não observarmos o intelecto, as armadilhas do diabo, se não prestarmos atenção nos nossos atos a serem praticados, vem então a consequência, que é a morte. Então vem as consequências. Mas o Senhor, ele diz aqui, para nós vencermos tudo isso. E aí o apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, diz que tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Tem três coisas que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E tudo isso não é do Pai, é do mundo. O que é do Pai? São as coisas de Deus, as coisas maravilhosas. E aí eu quero chamar sua atenção, porque a concupiscência da carne são os ataques de dentro para fora. É aquilo que sofremos internamente, aquela luta interna que está dentro de nós. Nós estamos aqui lutando. O apóstolo Paulo fala que há uma luta constante dentro de nós, e o Senhor quer que você vença essa luta aqui dentro, que você vença os seus sentimentos, que você vença a concupiscência da carne. Aliás, eu esqueci de conceituar, o que é concupiscência? A tradução disso aqui é desejo desenfreado, é um desejo que você não controla, é um carro sem freio, que você não tem o controle, o comando desse carro. Então repare, o Senhor quer que você esteja no controle da tua vida, o Senhor quer que você esteja no controle para você não cair. Então repare que a concupiscência da carne vai levar nessa condição, mas aí vem a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado dos olhos. O Senhor quer que nós protejamos aquilo que nós vemos. Sabe aquelas expressões? Tal coisa é de encher os olhos. Aquilo é de encher os meus olhos, olha como aquilo. Só que tem coisas que enchem os nossos olhos, mas não agradam ao nosso Deus. Há coisas que o salmista disse: eu não vou colocar a coisa má diante do meu olho, porque aquilo que eu vejo vai me produzir o desejo de fazer o que eu não quero, de fazer aquilo que não é bom. Repare que basicamente, muitas questões do pecado começam com a visão. A visão é a janela da alma, e aqui o texto diz, para a gente tomar cuidado, Acã, ele viu a capa babilônica, ele teve o desejo de tê-la, e tomou a capa. Repare, há uma sequência. Aqui nós temos também, uma outra questão importante, Eva também viu o fruto, era agradável aos olhos, ela viu, era agradável aos olhos, desejável, para trazer entendimento, mexeu no intelecto. E aqui eu entro na terceira opção, que é a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É a gente querer ser aquilo que a gente não é. É a gente estar acima, querer estar acima dos outros. É uma propaganda enganosa. É querer impressionar os outros com aquilo que não somos. Então isso aqui é a soberba da vida. Então Eva queria ser sábia como Deus. Vou ser como Deus, serei como o Senhor. E aí ela foi enganada com tudo isso. Ao ser enganada, ela caiu nestas três etapas. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque olha só, o que aconteceu com Eva? Ela caiu, ela é o exemplo negativo, e com ela toda a raça humana caiu. Então quando eu olho para Eva, eu vejo, Gênesis 3 versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa, a concupiscência da carne para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos,
árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido e ele comeu. Esse é o exemplo negativo. Vamos olhar o exemplo positivo, vamos olhar para Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus, o que ele fez? Olha lá em Mateus capítulo 4, diz, o diabo chega para ele e diz, manda que estas pedras se tornem em pães, concupiscência da carne, tem que satisfazer a carne. Na sequência, o diabo mostrou-lhe a Jesus todos os reinos do mundo, concupiscência dos olhos, olha tudo isso aqui, observa, tudo isso aqui eu vou te dar. E aí vem a sequência, o diabo diz assim para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que tome pela tua mão, para que não tropece o teu pé em pedra. Aí ele estava apelando para a soberba da vida, eu sou filho de Deus? Quem é? Como assim? Eu vou provar para esse diabo, o diabo toda hora tentando Jesus, tentando fazer com que Jesus colocasse para fora um sentimento que graças a Deus ele não tinha. Aleluia, o nosso Senhor Jesus venceu a soberba da vida, o nosso Senhor Jesus venceu a concupiscência da carne, o nosso Senhor Jesus venceu a concupiscência dos olhos, e Ele quer que eu e você, todos nós, vençamos, porque você é um vencedor, você não é um derrotado, você está aqui porque Ele te salvou, porque Ele te alcançou, porque Ele ama a tua vida, glória a Deus por isso, e porque Ele quer que você seja um instrumento dEle. Ao passar pelo teste, você seja aprovado, glória a Deus, aleluia. O segundo aspecto que nós precisamos olhar o aspecto negativo é saber, quando eu entro na tentação, por que não devo cair em tentação? Porque existe o julgamento de Deus, essa é a parte negativa. E o segundo ponto, lembre, Deus é bom, por que eu vou fazer isso com o meu Senhor? Por que eu vou trair o meu Senhor? Olha a vida de José, o diabo foi e tentou José, José falou assim, como que eu vou pecar contra o meu senhor, Potifar? O Potifar me deu tudo, eu administro tudo na casa dele, eu faço tudo aqui, agora, ele me deu confiança, apenas a esposa ele não me deu, então agora eu pego e vou trair a confiança do meu senhor, além de trair a confiança do meu Senhor, pecar contra o meu Deus. Veja, ele pensou na bondade do patrão e na bondade de Deus. Então Deus é tão bom para mim, porque eu vou contra a bondade de Deus. Então o aspecto aqui desse texto é, que nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Vamos olhar este versículo que ele coloca na sequência aqui, versículo 16 em diante. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Esse versículo resume a bondade de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que Deus dá boas dádivas, Deus não dá coisa ruim para nós. Deus não te dá coisa ruim, Deus só te dá o que é bom, Deus só te dá o que é bom, aleluia. Você já recebeu alguma coisa ruim de Deus? Começa a pensar, raciocina aí, o que Deus te deu de ruim? Ele só te dá coisas boas, só coisa maravilhosa, então reconheça a boa dádiva de Deus, aleluia, é isso que Ele nos dá, reconheça a bondade dEle. O detalhe é que ele diz aqui que Ele dá constantemente. O Senhor deu o Senhor Jesus e acabou, todas as bênçãos se resumem somente na salvação. Irmãos, que maravilha se fosse só a salvação, já seria algo maravilhoso, porque Ele resgatou a nossa alma do inferno. Mas Deus não se contentou apenas em dar o seu Filho Jesus Cristo por nós, Ele continua te abençoando. Você vem na igreja e recebe palavras de bênçãos para a sua semana, para a sua vida, você está sendo abençoado constantemente, o Senhor está te dando bênçãos todos os dias. Você está aqui hoje, você venceu essa chuva, você venceu a tempestade, você veio glorificar a Deus, você venceu muitas coisas e está sendo abençoado por Deus, glória a Deus. Todos nós estamos sendo abençoados por Deus, então o Senhor Ele tem boa dádiva para nos dar, e Ele continua nos dando constantemente. Além disso, há um texto maravilhoso, que Ele diz aqui na continuação, Ele não muda,
Não tem mudança e nem sombra de variação. As pessoas mudam. Às vezes você dá alguma coisa para alguém, vou dar um exemplo aqui. Às vezes alguém recebe, você doa um sapato, e você não vê a pessoa usando o sapato, o que você fala? Não dou mais. Eu doei, a pessoa desconsiderou, nem deu bola, não vou mais dar. Veja, não é isso. Você mudou sua atitude, você deixou de dar. Deus não. Ele continua nos dando as bênçãos incontáveis a cada dia, constantemente. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Então, repare a bondade de Deus. Não dá para a gente mensurar isso. A bondade de Deus é tão grande que nós não conseguimos expressar em palavras o que Deus fez por nós. Se você parar e fizer uma análise, uma reflexão da sua vida, como foi o ano passado, como tem sido até agora, a bondade de Deus na tua vida, você verá que Deus continua sendo o mesmo. Aleluia, glória a Deus. E que maravilha que é o nosso Deus. Outro detalhe que Ele faz em nós, Ele fala aqui sobre algo que Ele gerou em nós. O versículo 18 fala de algo que Ele colocou dentro de nós. E Ele colocou algo maravilhoso, olha o que Ele colocou. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós estamos aqui gerados pela palavra da verdade, alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então nós fomos alcançados, e aqui fomos gerados, e ao ser gerados, estamos aqui para produzir frutos para Ele. Glória a Deus. E aí Ele está falando desse novo nascimento, esse novo nascimento que Jesus nos deu, e que Ele diz para Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode chegar lá. Quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode estar lá. Mas graças a Deus, que o Senhor Jesus te alcançou, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você não é mais o mesmo, você é outra pessoa. Jesus fez algo que ninguém poderia fazer, glória a Deus por isso, glória a Deus. E agora eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, porque Jesus quer continuar fazendo algo, e gerando nova vida nessa noite. Ele quer continuar gerando novas vidas, para viverem a bênção e o milagre de Deus. Ele quer que as pessoas vivam o milagre, que eles vivam essa nova vida. Então ore comigo, ore enquanto eu faço este convite, porque o Senhor quer gerar nova vida, como Ele gerou nas nossas, uma nova criatura. E dentro dessa mensagem, eu não posso dizer que o Senhor Jesus vai prometer somente bênçãos, de forma alguma. Eu estou dizendo aqui que a vida cristã é uma vida cheia de luta. Eu estou dizendo aqui que a vida cristã tem muitos ventos, provações, mas saiba de uma coisa: todas essas provações são para o nosso bem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Glória a Deus, Jesus venceu. E quem vai vencer aqui também hoje? Glória a Deus. Todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas agora eu quero convidar alguém que porventura, quando o vento mais forte bateu, te arrancou do teu lugar. Alguém que porventura um dia, esse vento da provação, da tentação te alcançou e te derrubou. Porque Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Talvez você tomou um vento muito forte e caiu, mas o Senhor Jesus quer te convidar para voltar para a casa do Pai nessa noite, para você se reerguer. Glória a Deus. Porque mesmo que ainda esteja morto, Jesus disse: viverá. Ele tem poder de dar vida. Jesus tem o poder de ressuscitar. Então, se alguém afastou-se dos caminhos do Senhor, se afastou da casa do Pai, está longe ou esteve longe de Jesus, se você chegou aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe, eu quero convidar a você, alguém que está afastado e que quer hoje reconciliar-se com Cristo Jesus, quer ser um vencedor. Alguém que está afastado, dê um sinal com a sua mão, que está longe da casa do Pai, que quer hoje retornar. A igreja do Senhor vai orar por você. Há alguém nesta noite que está afastado, que um dia pertenceu à casa do Senhor Jesus, que um dia experimentou essas coisas maravilhosas que nós falamos?
Há alguém? Dê um sinal com a sua mão. Dentro desse mesmo convite, eu quero falar àquelas pessoas que ainda não sentiram essa transformação de Jesus, que ainda não aceitaram a Cristo como seu único, como seu suficiente Salvador. Há alguém nesta noite que está aqui talvez pela primeira vez, que quer entregar a sua vida a Cristo? Tem uma mão levantada ali. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por favor, alguém acompanhe ela até aqui. Nós vamos fazer uma oração por ela, em nome do Senhor Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ter uma nova vida em Cristo Jesus? Por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Os anjos do Senhor fazem festa no céu. O texto bíblico é maravilhoso. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Que está afastado, quer voltar a Cristo nessa noite? Ele vai te dar forças para você continuar. Glória a Deus. Há mais alguém? Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Cante juntos, nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Pastor, amém. Vamos fazer esta oração. Qual é o nome da senhora? Vamos orar pela irmã Maria Edneia, que está entregando a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta vida. Ó Senhor, pela Maria Edneia, Senhor, que entregou a tua vida para ti, Senhor, nesta noite, que reconheceu o Senhor como seu Salvador, único Senhor capaz de resgatá-la, Senhor. Tu és, Senhor, o Todo-Poderoso. Perdoa os seus pecados. Escreva, Senhor, o seu nome no livro da vida. Senhor, restaura esta vida. Dê-lhe força, Senhor, para permanecer firme em ti, firme e constante, para encontrar com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus, graças a Deus. Nos dê 2 minutinhos da sua atenção, 2 minutinhos do seu tempo. Acompanhe essa jovem senhora aqui. Nós vamos dar um livro de presente para a senhora, anotar o nome da senhora para que a gente possa estar orando. Então vai demorar 2 minutinhos. A senhora pode retornar bem rapidinho, que nós já vamos terminar o nosso culto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Jesus venceu a tentação e por isso nós estamos aqui essa noite. Graças a Deus. Que bom que você veio. Amanhã nós estaremos aqui de volta no culto da palavra, no culto da vitória. Quarta-feira nós vamos ter aqui um grande culto da palavra e no próximo domingo o culto de celebração, e você não pode perder.
Que Deus te abençoe nessa semana. Que você tenha uma semana de bênçãos, de vitórias e de milagres. Que essa semana seja uma semana de boas notícias para você e para a sua casa, para os seus negócios. Que Deus te surpreenda e que os teus sonhos e projetos sejam realizados dentro da vontade do nosso Deus. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do nosso amigo Espírito Santo sempre estejam nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diga: Deus abençoe vocês. Pastor Erivelto, muito obrigado. Deus te abençoe. Foi uma bênção.